Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aqui a gente tá tentando ficar bem também, graças a Deus. Começando mais um vídeo no canal. E antes do vídeo começar, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações e roda a vinheta. Bom, como vocês já viram aí no título, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a curetagem, né? Como foi que tudo aconteceu, como foi a minha gestação e tudo mais. Bom, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava com 3 semanas de gestação e com 3 meses grávida. Então, assim, foi um choque pra gente, né? Claro que nós queríamos sim engravidar no primeiro ano de casado, mas assim, foi, tipo assim, foi muito rápido, né? A gente não esperava isso, mas a gente ficou super, muito feliz. A gente já saiu contando pra todo mundo, né? Todo mundo ficou muito feliz. Era o nosso primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, né? Então, ele já ia ser assim, muito mimado. Daí, eu tive uma gestação tranquila mesmo. Com, na outra semana, né, quando eu completei 4 semanas, eu fui fazer ultrassom, mesmo sabendo que não ia dar pra ver o coração, né? Mas eu queria ver se estava tudo bem. Daí o médico super atencioso fez lá ultrassom, disse que estava tudo bem, estava tudo tamanho certo, né? Só deu pra ver o saco gestacional, né? Não deu pra ver o neném ainda. Mas ele disse que estava tudo bem pra minha idade, né? Gestacional. Quando eu fiz, eu tava com 4 semanas e 4 dias. Daí eu comecei o pré-natal, comecei a tomar as vitaminas. Daí, no meu primeiro pré-natal, a médica já deixou marcado quando seria a minha outra ultrassom, né? Que no caso eu iria fazer com 7, 8 semanas, que era pra já dar pra me escutar o coraçãozinho, ver como o neném estava, se estava tudo bem, né? Daí eu esperei, tava muito ansiosa, muito feliz mesmo, tava assim, contando os dias pra fazer essa ultrassom. Daí eu peguei pra fazer. E de cara eu percebi que o médico ficou muito em silêncio, sabe? Ele mexia, e ele ficava, tipo assim, não dizia nada, né? Eu já fiquei muito preocupada. Aí ele pegou e disse assim, você é pra estar com quantas semanas? Aí eu disse, é pra mim estar com 7 semanas e 4 dias. Ele disse, olha, aqui eu tô vendo o saco gestacional, mas eu não tô vendo o neném. E aqui tá dizendo que você tá com 5 semanas e 4 dias. E pra essa idade tá normal, né? Pra 5 semanas e 4 dias tava normal ver só o saco gestacional. Aí ele perguntou qual era a ultrassom que eu tinha feito, né? Porque essa eu tava fazendo na barriga mesmo. Aí eu disse que a primeira foi a transvaginal. Aí ele disse assim, não, então vá pela primeira ultrassom, porque às vezes a transvaginal ela dá mais certeza do que essa na barriga, por ele ser muito pequeno. Só que assim, acho que coração de mãe não engana. Pra mim já tinha assim alguma coisa de errado. Eu fiquei muito nervosa, eu saí de lá chorando e fui direto pra minha enfermeira, né? Contei. E nesse intervalo de espera, eu notei que tava saindo um líquidozinho rosa na minha calcinha. Aí eu peguei e disse pra ela. Peguei e contei pra ela, né, que a minha ultrassom tinha dado semanas erradas e que eu não tava sentindo dor nem nada, mas eu tava sentindo esse líquido rosa saindo. Daí ela me passou um remédio e disse assim, ó, eu vou lhe passar isso, mas você não tome agora. Caso aumente o sangramento, porque você não tá sangrando ainda, né? Caso aumente, você começa a tomar, era uma vez toda noite. E eu, tudo bem. Aí ela me deu atestado, né, que nessa época eu tava trabalhando, e ela disse assim, você vai ficar esses 15 dias de atestado, quando acabar a gente baixa a ultrassom e vê se o neném tá tudo bem. E aí eu fui direto, né, pra casa da minha mãe, porque lá era melhor de eu ficar em repouso, né, até eu fazer a ultrassom. Aí, na mesma noite, eu comecei a sangrar.
Aí lá por volta de umas 9 horas, mais ou menos, eu comecei a sangrar, mas era sangue, tipo assim, pouco, né? E como não tinha nenhuma farmácia aberta, tipo assim, não tinha o que fazer, era eu ficar ali mesmo aguardando pra ver se parava, né? Daí, quando foi por volta de umas 11h30, 12 horas, por aí, eu senti uma vontade, tipo, de fazer força. Eu não tava sentindo dor, mas eu senti essa vontade e corri pro banheiro, né? Quando eu fui, começou a sair muito sangue, muito sangue, muito sangue, com coágulo. Aí eu corri, disse assim, né? Pedi pro meu irmão chamar a minha mãe, que a minha mãe tinha acabado de deitar pra dormir. Aí ele pegou, chamou, aí quando ela foi no banheiro, eu disse, mãe, isso aqui não é normal, vamos no hospital. Aí a gente pegou e foi pro hospital. Chegando lá, né, eles me colocaram no soro e ficaram, tipo assim, eu fiquei de observação, né, pra ver se o sangramento parava ou não. Aí eu fiquei até o outro dia, até umas 3, 4 horas da tarde, por aí. E o meu sangramento já havia diminuído, sim. Porque também eu sangrei demais. Eu passei a madrugada todinha sangrando. Pra mim, naqueles momentos, né, eu achava que o meu filho não ia resistir, né? Eu era muito pequeno, tava terminando o segundo mês, né? Aí eu só dizia assim, eu lembro que a minha mãe foi deixar um texto, né, pra mim. E na porta, assim, do quarto, tinha uma imagem, né, de Nosso Senhor. Aí eu lembro que eu dizia assim, Deus, se for pra tu levar esse meu filho, que nem ele nem eu sofra, porque eu sei se eu começar a sentir dor, ele também vai estar sofrendo. Leve ele do jeito que o Senhor trouxe, sereno, calmamente, para que nenhum dos dois sinta dor nenhuma. E foi assim que Jesus levou, né? Jesus seja, né? O que ele me prometeu que faria, que levaria ele do jeito que ele trouxe, como um anjo, simples e de forma assim singela, né? Que eu também não me traumatizasse mais do que eu já estava me traumatizando, né? Daí, o médico pegou, ele me avaliou, né? Ele fez o exame de toque e viu que o meu colo do útero ele já estava fechado. Aí ele disse assim, ou você teve um início de aborto, mas que não, né, não finalizou, ou você já abortou tudo, seu corpo já expulsou tudo. Como é que a gente não tem como bater ultrassom, você vá para casa, espere 15 dias e vá no médico bater um ultrassom para ver se o seu útero já tá limpo, né? Ou se o neném tá ali ainda. Daí, quando a gente ia saindo, o outro médico, que ele é marido da minha patroa, né? Ele pegou e perguntou, eu expliquei tudo, aí ele disse assim, ó, não, vai bater ultrassom quanto antes, né? Pra ver como é que tá o seu corpo, se tá tudo bem. Porque você não pode continuar sangrando, né? Arriscado eu tava, assim, poderia estar com hemorragia, alguma coisa assim mais grave. Mas mesmo assim, eu peguei e disse, não, mãe, me deixa quietinha aqui no meu canto, quando der 15 dias, a gente vai bater ultrassom. Só que aí, peguei e fui pra casa, não senti dor alguma, eu não senti um pingo de dor, graças a Deus. Só que aí, quando deu 7 dias, eu parei de sangrar. Daí eu contei pra minha mãe, né, ó mãe, eu parei de sangrar. Aí ela disse assim, filha, vamos bater um ultrassom pra ver como é que você tá. Eu disse, tá bom, vamos. Aí eu bati a ultrassom e o médico, foi particular, né, a ultrassom que eu bati. E o médico lá disse que eu tava com um aborto incompleto, que ainda tinha resto de mim e que eu tinha que tirar o quanto antes possível. Aí eu fui direto pro hospital, né? Chegando lá, porque o hospital aqui da minha cidade, ele não faz curetagem, não faz parto normal, ele não tem, né, não tem essa capacidade lá.
Aí eles mandam para outra cidade e a gente tem que ficar esperando, aguardar uma vaga na outra cidade, né, pra gente ir. E assim foi. Eu cheguei lá, eram umas 3 horas, aí o médico disse, né, que eu teria que ficar em jejum e eu voltasse lá mais tarde, umas 5 horas, para ver se já tinha surgido uma vaga. Daí eu fiquei de jejum, não comi mais nada, porque se caso desse certo, eles poderiam fazer no mesmo dia, né? E a gente tinha que estar com no mínimo 6 horas de jejum. E aí eu fui 5 horas e nada. Deu 7 horas e nada, deu 8 horas e nada. E eu em jejum, eu já tava assim fraca, né? Eu já tava psicologicamente, fisicamente muito abalada, muito abatida. E deu 9 horas, deu 10 horas. Quando deu 10h30, eles disseram assim, ó, o hospital lá não surgiu nenhuma vaga e não tem um medicamento para fazer a sua curetagem. Então, você retorne para casa e amanhã venha para ver se a gente consegue lhe mandar. Aí o meu esposo ficou assim, muito, tipo assim, revoltado, né? Que a gente já tava lidando com isso tudo desde 4 horas que eu tava assim com medo, tava muito, muito fraca. Aí ele começou a reclamar lá pelos nossos direitos, né? Como é que podia fazer isso comigo? Eu já tava morrendo de fome, não podia comer. Eles esperaram até esse horário para dizer que não poderiam me mandar. Aí eu sei que eles deram um jeito lá, conseguiram medicamento e me mandaram para lá, né? Daí, quando eu cheguei lá, já era muito tarde, né? E aí eles me colocaram numa cama sozinha, que devido, né, o que tá acontecendo aí, não podia ter acompanhante, eu fiquei lá sozinha. Eles me colocaram no quarto para no outro dia eu ser avaliada. Daí o médico me avaliou, disse para colocar os medicamentos, né, para ver se eu dilatava logo. Porque depois elas vieram me explicar, né, que eu não precisava estar de jejum. Naquele momento, não. Eu só iria ficar de jejum depois que eu começasse a dilatar e depois que eu começasse a sangrar. Pra mim fazer a curetagem, né? Aí, então eu tava liberada pra comer. Eu não tava sentindo dor, não tava sentindo cólica, nada, nenhum incômodo, então eu tava liberada. Eu fiquei lá, gente, 5 dias. Imagine só, você ficar 5 dias numa cidade que não é sua, com pessoas que você não conhece, sem a sua mãe, sem o seu esposo, né, para lhe dar um abraço, para lhe acolher. Então, assim, essa parte do meu psicológico foi muito afetada e ainda está, assim, muito afetado com isso. Eu não consigo me abrir para as pessoas, né, e desabafar e conversar. É por isso que eu criei esse canal, para mim desabafar aqui, né, porque eu não consigo chegar pra pessoa e falar, sabe? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, graças a Deus. Tenho meu esposo que me escuta muito, minha mãe, minhas amigas. Mas eu não consigo chegar pra elas e dizer o que eu tô sentindo no momento, né? E assim, eu me senti lá muito, muito sozinha, muito triste, querendo logo que isso tudo acabasse, né? Eu via as mulheres chegando para fazer também, né? Porque lá era tudo misturado assim. Era parto normal, parto cesáreo, era mulheres com gravidez de risco, era as mulheres para fazer a curetagem também, né? Lá era tudo misturado. Daí eu vi as mulheres que iam também fazer curetagem e elas indo e fazendo, e eu ficando, eu ficando, eu ficando. Eu ligava pro meu esposo chorando, dizendo que queria ir embora, que não queria mais fazer aquilo, porque eu já estava cansada, né? Mas eu tinha que ficar. E todo dia era feito o exame de toque. Todo dia, todo dia, todo dia. Quando dava assim aquele horário que era o exame e para botar o remédio, eu já começava a chorar, né? Porque imagina, gente, eu nunca ia imaginar que eu ia passar isso na minha vida. Nunca, 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 nunca. Mas enfim, eu peguei e
Passei esses 5 dias lá, todos os dias eles colocavam remédio para ver se o meu colo dilatava e não dilatava. Eu não sentia dor e não sangrava de jeito nenhum. As médicas até brincavam assim comigo, né? O médico também dizia que eu era a mocinha lá. Porque, tipo assim, como eu não tava sentindo dor, eu andava, eu conversava com todo mundo, né? E às vezes me deitava, às vezes ele chegava lá, eu tava sentada, porque eu não tava sentindo dor, né? Aí, quando foi no 5º dia, o médico chegou pra avaliar, porque ele passava toda manhã, né? Era 8 horas, 8h30, por aí, ele passava. Daí ele chegou e foi avaliar, aí eu disse o meu caso, tudo. Eu até brinquei com ele, disse assim, doutor, mas não precisa fazer exame de toque não, porque eu já tô cansada de exame de toque. E eu sei que meu colo não abriu, porque eu não sangrei, eu não senti dor, eu tô aqui bem, como você tá vendo. Aí a enfermeira disse assim, não, mulher, mas deixa, anda, te deita aqui pra ele fazer o exame de toque. Aí eu disse, tá bom, você quer fazer, né, mas eu tenho certeza que eu não dilatei, não. Daí ele olhou, ele fez o exame, aí ele disse que dava pra fazer, né. E eu, ai meu Deus, graças a Deus que dá pra fazer. Isso era 8 horas da manhã e eu tinha acabado de tomar o café da manhã. Como eu tinha acabado de tomar o café da manhã, eu não poderia fazer naquele momento minha curetagem. Aí ele disse assim, ó, agora você fica de jejum, você não pode beber mais nada, não tome mais água nem nada, e quando for 2 horas eu faço a sua curetagem e você vai pra casa, né? Eu conversava com ele, dizia que eu tava com muita saudade da minha família, saudade do meu esposo, tava doido pra ir pra casa. Ele disse, ó, amanhã você faz a curetagem hoje, amanhã mesmo você tá em casa. E eu, ai, graças a Deus, né? Aí fiquei esperando. Aí, como vocês sabem, ele é um hospital que como é que eu posso dizer? Ele recebe muita gente, né? Ele recebe gente de Morrinho, Bela Cruz, Triângulo, de vários cantos. E aí, acaba que sempre vai chegando prioridades na frente. Como eu não tava sentindo dor, eu não tava com febre, eu não tava com... Tipo assim, né? Eu tinha que fazer realmente por causa que o meu organismo não expulsou tudo, mas eu não era uma prioridade porque se chegasse uma grávida, né, com pré-eclâmpsia ou com, tipo assim, né, com alguma coisa, ele iria colocar na frente, né? E foi o que aconteceu. Tava marcado para 2 horas, mas chegou, se eu não me engano, 3 cesáreas de emergência e ele foi colocado na frente, né? Daí ele conseguiu fazer a minha 10 horas, 10h30, por aí. Eu achei que eu nem iria fazer mais naquele dia, né? Porque por causa do horário, eu fui a última mulher. Tinha mais 2 na minha frente para fazer curetagem. Eu fui a última a fazer. Ele até brincou, né, lá no momento que ele tava fazendo, que eles são, tipo assim, né? Eles querem conversar com a paciente para ver se a pessoa não pensa, né, no que eles estão fazendo. Daí ele disse assim, terminar aqui eu vou tomar uma cervejinha, ele dizendo, né? Aí eu fui a última a ser feito o procedimento e na hora que eu tava voltando pro quarto, né, a minha mãe chegou. Que depois que a gente faz a curetagem, a gente pode ficar com a acompanhante, a gente não pode ficar antes, né, mas depois pode. Aí ela chegou, ficou lá comigo e no outro dia, 8 horas no outro dia, 8 horas eu recebi alta. Aí eu vim pra casa, era 1 hora mais ou menos, porque eu esperei meu tio, né, que meu tio que foi me buscar, eu esperei ele ir pra gente vir embora. A recuperação foi super tranquila, senti só algumas cólicas, mas pra mim era normal, né, senti essas cólicas, porque eu sempre senti cólica muito forte. E foi isso, eu fiquei na casa da minha mãe, porque ela não queria, né, que eu viesse pra casa, porque estando aqui eu tinha que fazer o almoço do meu esposo, tinha que lavar roupa, tinha que lavar louça, eu ia fazer um esforço a mais do que estando na casa dela. Então eu fiquei lá 1 mês, e daí só depois de 1 mês ela me deixou vir pra casa.
Enquanto a curetagem, pra mim, no meu caso, né, foi super tranquilo. O que me abalou mesmo foi o psicológico, né? Eu tá só, eu não tenho ninguém pra conseguir se abafar, não tenho ninguém pra me acalentar. Eu estava sozinha, né, num canto novo, sem ninguém que eu conheço e passar pelo que eu tava passando, né? Claro, fiquei muito abalada. Hoje está com 4 meses. Eu parei de chorar, assim, né, há pouco tempo, mas até 3 meses eu chorava muito, eu me lembrava muito. E tem uma colega minha, né, que ela tava com o mesmo tempo de gestação que eu. E eu vejo ela, né, ela já sabe o que é o neném dela, e eu vejo ela comprando as coisinhas, ela postando, comprando as coisinhas pro neném. Não que eu sinta inveja, longe de mim, mas eu fico assim, meu Deus, era pra mim estar passando por isso também, e eu não tô, né? E a gente chora mesmo, eu e meu esposo choramos mesmo. Às vezes a gente tá assistindo e passa algum neném, algum parto, assim, a gente chora muito, porque a gente tem saudade, né? Por mais que a gente não conseguiu ver o neném, escutar o coraçãozinho, a gente sente muita falta daquilo que a gente não viveu. Eu sei que só quem sabe, só quem passou por isso sabe o tamanho da dor. Tem muita gente que banaliza porque a gente não viu, porque a gente não tocou, mas o amor pelo nosso filho nasceu desde do teste positivo, né? Desde o teste positivo a gente já amava e já sonhava com o nosso filho, e assim, do dia pra noite o nosso sonho virou assim um pesadelo, né? Porque eu tive uma gestação tranquila, eu quase não sentia enjoo, e eu já tava notando a minha barriga ficando maior, né? E as expectativas do quartinho, eu já tinha um plano do quartinho, eu já tinha marcado para fazer a sexagem, eu já tinha tava marcando tudo para fazer o chá revelação, né? E do nada o nosso sonho ser assim, acabado, né? Destruído. Mas é isso, Deus já nos conformou. Deus já nos prometeu que o próximo, o nosso bebê arco-íris, está mais próximo do que a gente imagina. Deus já confirmou muito, muito isso de várias formas, e eu creio muito que é só uma questão de tempo, né? Nosso filho não veio naquele momento porque não era para ser. Deus queria nos ensinar alguma coisa antes do nosso filho vir, e quando vier o nosso baby, ele vai ser muito amado, ele vai trazer muita alegria e vai colorir muito a nossa vida, mas a gente sempre vai lembrar do nosso primeiro, né? O nosso primogênito, o nosso filho amado. Se fosse menino, iria ser chamado Gabriel, né? O anjo da anunciação, o anjo que trouxe a boa nova. E ele sempre vai ser o nosso anjinho, né? Como ele já tinha nome de anjo, ele sempre, assim, a gente não sabia, mas a gente tinha, assim, uma certeza muito grande no nosso coração que seria um menino, né? E a gente já tava chamando de Gabriel, Gabriel pra cá, Gabriel pra lá. Mas ele vai ser muito amado. Não importa se eu tiver 10, 20, 30 filhos. Brincadeira, gente. Mas não importa, a gente sempre, quantos filhos a gente tenha, a gente sempre vai amar o nosso anjinho, a gente sempre vai lembrar, e a gente sempre vai chorar por eles, porque nós não fomos pais, nós somos pais. Nós somos pais e o nosso filho está no céu, mas ele está pertinho no nosso coração. Então é isso. Se você já passou por isso, me conta aqui embaixo a sua experiência. Um beijo e até o próximo vídeo.